E hoje tem pessoas que estão aceitando na mensagem, fazendo reforma, né, fazendo reavivamento, que estão sendo excluídas, né? Tem pessoas sinceras que estão vivendo a luz que nós temos, que a igreja adventista tem, estão saindo da igreja. Então, eu queria que ele esclarecesse, assim, eu mesmo, né, nós aqui na igreja que eu frequento, nós tomamos a decisão de ler o Grande Conflito das quarta-feiras, às vezes ter mensagem, porque a gente tem dificuldade de arrumar pregador para as quarta-feiras, então nós decidimos, reunimos a igreja e tomamos a decisão de ler o Grande Conflito. Só que como a gente não tinha o Grande Conflito da Casa Publicadora, nós tivemos acesso mais fácil à grande controvérsia, no livro produzido pelo IAG, então nós compramos arte livre, distribuímos com a igreja, com os irmãos e passamos a ler. Estava quase terminando, porque um pastor que estava não importou, né? Achou que não tinha nada a ver. Aí chegou um outro pastor, né, que está só com 2 meses que ele veio aqui para o nosso distrito, ele chegou e proibiu, dizendo que o livro A Grande Controvérsia é livro de dissidente, né? A gente conversou muito com ele, a gente conhece a mensagem, né? Eu até falei para ele, pastor, não sou um dissidente, pessoal, eu tenho 5 anos que eu acompanho, já participei de congresso dele. Ele olhou para mim e falou para mim, sua irmã, no outro distrito que eu trabalhei, eu tive a desventura de excluir pessoas de cabelinhos brancos como a senhora, porque não arredou o pé de seguir esse grupo dissidente. Então, assim, aí nós pegamos, né, a diretora, né, o ancião aqui da igreja, então decidiu trocar. Disse, então, pastor, tudo bem, a gente vai ler, então, o Grande Conflito que a igreja distribuiu. Então, tivemos que rejeitar o livro A Grande Controvérsia e estamos terminando a leitura no livro da igreja. Então, eu fiquei uma dúvida seguinte, na mensagem final, no Alto Clamor, as pessoas que vão dar o Alto Clamor, que estão abraçando, vivendo as reformas que precisam ser feitas, alguns estão sendo já excluídos da igreja, cortado o rol de membro. Eu queria que você explicasse como, né, o pastor comentou aí, que quem vai sair, né, eu sempre ouço falar, quem vai sair são os dissidentes, os que estão, né, rebelando contra a igreja, estão rejeitando, né, então eu queria que você explicasse melhor nesse sentido, porque o que a gente vê hoje, as pessoas que estão vivendo integralmente a mensagem, a verdade presente, estão sendo excluídas da igreja, muitos estão sendo perseguidos dentro da igreja. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque eu ouço muitas pessoas que estão rejeitando a mensagem, a verdade presente, estão falando isso, tá vendo? Estão sendo excluídos porque é dissidente. E são pessoas que estão vivendo a verdade. Então, eu tenho essa dúvida, eu queria que você explicasse um pouco aí. Olha, irmã, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer muito, mas mesmo muito, por ter colocado essa questão. Porque certamente a sua questão é uma questão que estará na mente de muitas outras pessoas, e não apenas uma questão que está na mente das pessoas, mas uma questão que preocupa e que às vezes até inquieta e angustia, porque parece que as coisas não se encaixam umas nas outras. Pois bem, até se encaixam, e vamos lá ver. Permitam-me, irmãos, partilhar um texto convosco que está no Evangelho de João, no capítulo 16, ok? Evangelho de João, capítulo 16, e vamos ler os versículos 1 a 3, ok? Eu gostaria que pudessem acompanhar-me na leitura nas vossas próprias Bíblias. Estes textos são muito, 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 muito importantes. E eu quero desde já dizer que estas palavras que Jesus proferiu não se aplicaram apenas aos discípulos que Jesus teve lá no passado, quando ele esteve nesta terra. Não, estas palavras aplicam-se a todos os discípulos de todas as épocas. A palavra de Deus é uma palavra universal, que abarca todo o tempo, não é? Então Jesus disse o seguinte, João capítulo 16, a partir do versículo 1 e até o versículo 3. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. O que é que quer dizer não escandalizeis? Não fiqueis apanhados por algum escândalo. O que é um escândalo? É uma coisa que incomoda, não é? Que perturba, ok? E agora reparem, versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus.
o que é que o Senhor aqui predisse que aconteceria aos seus verdadeiros discípulos? Eles seriam objeto de expulsão das sinagogas, ou seja, seriam expulsos das suas igrejas, e eu faço a pergunta cuja resposta é mais do que óbvia. Quem é que vocês acham que expulsa estes verdadeiros discípulos das sinagogas? São pessoas, são ateus, são agnósticos, ou são pessoas que se dizem religiosas? Quem são os chefes das sinagogas? Não são pessoas religiosas? Quem são estes chefes das sinagogas? São dirigentes eclesiásticos. Isto aplica-se às sinagogas e aplica-se às igrejas. Então, são pessoas que se dizem crentes em Deus que fazem isto, e fazem isto por pessoas que são genuínas, mas até chegam ao ponto de matar, pensando que com isso estão a tributar culto a Deus. Bom, os irmãos dirão, bom, isto já foi uma realidade no passado, e é verdade, foi, em todas as épocas da história, e particularmente, olha, no judaísmo em primeiro lugar, porque muitos cristãos foram expulsos das sinagogas por se terem tornado cristãos, ou seja, por acharem que eram apóstatas do judaísmo, quando não eram, apenas estavam a conservar as grandes verdades que o judaísmo tinha a missão de proclamar ao mundo, vimos isto no estudo do remanescente, e agora aceitavam também a grande verdade de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, e portanto foram expulsos como sendo apóstatas, quando apóstatas eram aqueles que os expulsavam. Estão a entender? Portanto, isto aconteceu no judaísmo, depois aconteceu na própria igreja cristã, quando a igreja se cristalizou na apostasia. Pois bem, aqueles que estavam na apostasia e que atingiu sobretudo a liderança eclesiástica, portanto achavam que aqueles que permaneciam fiéis é que eram os apóstatas, quando eles é que eram os apóstatas. Ou seja, as coisas ficam invertidas, certo? Porquê que os líderes eclesiásticos do tempo de Jesus acharam que Jesus não era de Deus? Porque violava o sábado, por exemplo. Faziam essa acusação. Será que Jesus violava o sábado? Já vimos que não. Jesus não violava o sábado. Jesus observava rigorosamente o quarto mandamento. O que Jesus violava era, isso sim, as regras humanas, as tradições humanas. Ok? Então, ao longo da história sempre tem havido esta falsa avaliação de líderes que estão mal, ok? E que depois avaliam aqueles que estão bem como sendo eles é que estão mal. Isto tem sido uma constante na história. E eu pergunto, será que hoje é diferente? E a triste realidade é esta. Não, hoje não é diferente. Porquê? Porque não há nada de novo debaixo do sol. É o que está escrito. Reparem, o que é que aconteceu com os pioneiros da nossa igreja? Não foram eles, quase todos, na sua esmagadora maioria, membros de outras igrejas, das igrejas protestantes? E o que é que aconteceu a eles? Pois bem, aconteceu a esses, não é, que vieram a formar, foram os pioneiros da igreja adventista, eles foram expulsos das suas igrejas. Ellen White e a sua família foram expulsos, foram desvinculados da igreja metodista, à qual pertenciam. Ok? Então, sempre isto tem caracterizado o povo de Deus ao longo da história. E eu pergunto, hoje é diferente? Não é diferente, irmãos. Não é diferente. E agora repare o que Jesus disse no versículo 3. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. É uma triste realidade, mas é uma realidade. Portanto, as pessoas que agem com este espírito de não se darem ao trabalho de avaliarem a fé e os frutos que essas pessoas produzem, pois bem, correm o risco de expulsar pessoas que são tidas como dissidentes, quando aqueles que consideram os outros dissidentes, eles é que são os dissidentes. Irmãos, isto tem sido uma constante ao longo da história, e hoje não é diferente. Então, como harmonizar isso com aquilo que eu disse? É muito simples, irmãos. Reparem, quando eu disse que nós não devemos sair da igreja, deve ser por nossa iniciativa. Agora, se eu for expulso da igreja, não é? Então aí a culpa não é minha. Não fui eu que escolhi sair fora da igreja. Reparem, aqueles que vieram a formar, a ser os pioneiros da igreja adventista, nenhum deles escolheu sair fora das igrejas protestantes às quais pertenciam. Não, eles foram expulsos. Foram outros que fizeram isso. Portanto, aí a culpa não é deles. Reparem, os reformadores protestantes, Martinho Lutero e outros, eles não tinham a intenção de sair fora da Igreja Católica. Eles queriam contribuir para que houvesse uma reforma dentro da Igreja, para que a Igreja pudesse adequar-se àquilo que a palavra de Deus diz,
mas não estava na mente deles, não estava mesmo no início, eles saírem da igreja. Porquê que eles então criaram novas igrejas? Porque tinham sido expulsos. Então Martinho Lutero não recebeu diretamente do Papa de Roma a carta de excomunhão, e quando ele recebeu essa carta, ele disse, eu excomungo o Papa também, jogou a carta no fogo. Ou seja, ele considerou que aquilo não valia de nada. Portanto, ele não era culpado da saída. Quem foi culpado da saída foi aqueles que o expulsaram. Volto a dizer, isto aconteceu com os judeus que foram, com aqueles que eram judeus e que vieram a ser os primeiros membros da Igreja Cristã, que foram expulsos das sinagogas. Aqui foi, digamos, a primeira aplicação destas palavras de Jesus, de João 16:2, mas depois, nos séculos que seguiram, isto aconteceu na própria Igreja Cristã, em que os verdadeiros e genuínos crentes foram expulsos, tiveram que se refugiar no deserto. Parem, quando nós lemos lá em Apocalipse 12, aquele capítulo que eu apresentei, que a mulher fugiu para o deserto, quem é a verdadeira mulher descrita no livro do Apocalipse? É aquela que é perseguida ou é a perseguidora? É aquela que é perseguida. Quem era a perseguidora? Era a igreja oficial. Reparem, a igreja oficial é que era a perseguidora. Mas segundo a Bíblia, quem é a igreja genuína? É a perseguidora ou é a perseguida? É a perseguida. Então, irmãos, aqueles que têm sido perseguidos, muitas vezes, ou quase sempre, aliás, Jesus disse isso no Sermão da Montanha, Mateus 5, 11 e 12, mentindo e vos injuriar e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ou seja, não são capazes de fazer acusações verdadeiras. Não, para fazerem acusações têm que recorrer à mentira. E eu pergunto, quem é o pai da mentira? Então essas pessoas provam ser o quê? Provam ser filhos do diabo. Irmãos, isto é duro de dizer, mas é a realidade. É uma triste realidade que hoje membros da igreja que querem, como a irmã disse, seguir mais de perto a palavra de Deus, o Espírito de profecia, estejam a ser criticados, em primeiro lugar, e depois ameaçados e finalmente às vezes até expulsos da igreja. Isso é uma triste realidade. Mas quem se mantiver fiel, apesar de ter vivido essas provas, essa pessoa é como se estivesse dentro da igreja. É como se estivesse dentro da igreja. Ok? Portanto, eu lamento dizer, mas esse pastor que criticou os membros que estavam a seguir um livro cujo conteúdo é exatamente idêntico ao livro da edição oficial, repare, eu não tenho palavras para classificar uma pessoa dessas, mas, quer dizer, ou é ignorante, ou então é parvo e estúpido. Eu peço desculpa, mas eu não consigo ter outras palavras, quer dizer, para mim é absolutamente inconcebível que se faça uma coisa dessas, quer dizer, e eu acho que verdadeiramente aquilo que motiva um pastor, um líder da igreja a criticar membros que se reúnem para estudar o livro Grande Conflito, deve ter um ódio por esse livro. Porque senão ele pensaria assim, me importa que o livro seja publicado por A, B ou C, desde que o conteúdo seja o conteúdo verdadeiro. Amém, louvado seja Deus por haver um grupo de irmãos que se predispõem a estudar o livro. Ou seja, não só ele deveria ficar contente, como deveria animar e encorajar os irmãos a fazerem isso, não estar a criticar. Isso é horrível. Um indivíduo desses, eu digo claramente, nem sequer devia ser membro de igreja, quanto menos pastor. Desculpem eu ser assim tão duro, mas deixem-me só partilhar aqui um outro texto do apóstolo Paulo, que está em Filipenses no capítulo 1, e eu creio que este texto fala por si e arruma qualquer questão. Reparem, Paulo está aqui a falar de alguns, eu vou ler, portanto, Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Se os irmãos me quiserem acompanhar na leitura, eu agradeço. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ou seja, Paulo tinha consciência, certamente que era o Espírito Santo que iluminava a mente dele para saber que havia alguns que estavam a proclamar a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Ou seja, o que é que Paulo está no fundo a dizer neste versículo 15? Que aqueles que proclamam a Cristo, ou seja, proclamam a mensagem do Evangelho, têm uma de duas motivações por detrás. Uma motivação é a motivação boa, a motivação positiva. Mas outros envolvem-se também na proclamação do Evangelho, mas com uma má motivação por detrás. Como é que nós podemos saber? Não sabemos. Só Deus conhece os corações, então nós não podemos saber. Eu creio que aqui Paulo sabia isto e escreveu isto porque foi inspirado por Deus, só assim, não é? Agora repara o que é que ele diz a partir deste versículo 15, versículo 16.
Estes por amor, estes que fazem de boa vontade por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que pregam o Evangelho movidos por má motivação, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E agora reparem na magnífica conclusão a que Paulo chega no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Qual era a atitude do apóstolo Paulo? Olha, eu não estou preocupado o que é que motiva uns a pregar o Evangelho de uma maneira ou pregar de outra. O que importa é que Cristo está a ser pregado de uma maneira ou de outra. Esta deve ser a atitude de um verdadeiro líder da igreja. Nós não temos a capacidade de ler o que vai no coração de cada um, saber quais são os motivos. E eu já disse isto várias vezes, o que me importa é que o livro A Grande Conflito seja publicado pela Igreja Oficial, seja publicado pelo Ministério ABC, seja o nome que tiver. Desde que a verdade esteja a ser proclamada, me importa. Com isso eu me regozijo e sempre me regozijarei. Mas só a Igreja Adventista tem o direito de publicar os livros. Não, não é verdade, porque legalmente falando, os livros de Ellen White, de qualquer autor, a partir de 70 anos ou 80, já não me recordo, qualquer pessoa pode publicar aquele livro. Portanto, não é nenhuma ilegalidade. Mas isso não é ético. Bom, não é ético, mas já há tanta coisa que não é ética e se faz. E, portanto, irmãos, ou seja, nós devemos manter a nossa fé firme em Deus e na sua palavra. Se corrermos o risco, ou se viermos mesmo a viver a realidade de nos expulsarem, não fomos nós que saímos da igreja. E reparem, alguém pode ser até desvinculado da igreja, quem é que o pode impedir de continuar a assistir à igreja? Ninguém. Estão a ver? Portanto, aquilo que está no meu coração e a forma como eu adoro a Deus, isso é que determina se eu sou joio ou sou trigo. Não é aquilo que possam fazer por mim.